Olá, e o dia? Hoje, quanto é hoje, santo Deus, confesso que eu não sei. Sei lá, talvez 6, acho que é 6. 6 de abril de 2022 e são 3h23, eu acho. Sem óculos não dá. Então vamos lá para aquilo que Deus estará me solicitar. Um videozinho básico. É isso, é isso. Vamos lá. Havia uma algema no lugar. Dessas que a gente poderia, de fato, contar. Contar quantas vezes ela esteve a levantar o revólver, ela esteve a pegar, a espingarda, ela esteve a calibrar, a escopeta, ela esteve a levantar e muitas outras armas. A algema fez questão de usar todas as vezes que estiveram a lhe solicitar. A questão é que a questão é que é isso. Quantas vezes? Quantas vezes nós tivemos a coragem de anotar os serviços prestados que a algema esteve a realizar? Talvez a gente devesse levantar cajado aqui e acolá, mas isso iria nos tirar até o direito de investigar, já que muitas vezes nós estivemos a ocultar tudo aquilo que a algema esteve a realizar em benefício do lugar. A questão é você, de fato, não saber pesar. 2 pesos e 2 medidas não fazem bem para ninguém nesse lugar. Ou a gente aceita enxergar aquilo que nós, enquanto instituição, estivemos a realizar, ou nós vamos o tempo todo nos prejudicar. Como? Como agente que presta serviço nesse lugar. Puxa vida, mas como a gente deve se posicionar? De um modo muito simples, cada um de nós deve lembrar, sim, que existe uma constituição no lugar. Uma constituição que não estiver a enterrar. Ela é força viva? Ela é força viva no lugar. E é ela que deve nos direcionar. É ela que nós temos que usar para, de fato, entrar e sair de qualquer lugar. É ela que nós devemos apresentar como ponto base do lugar. É ela que vai hastear a bandeira brasileira em todo lugar. Não existe uma outra constituição nesse lugar. Não existe nem a possibilidade da gente desejar que essa constituição possa nos ajudar. Ela é uma fraude na medida em que nós estivemos a criar, não estivemos a registrar e muito estivemos a emendar, tamanha era a incapacidade dela prestar. Santo Deus. É uma coisa difícil de explicar. Sim, porque uma coxa de retalho a gente pode usar até para a nossa casa enfeitar. Mas a gente consegue identificar cada pano e até uma história a contar.
Mas uma Constituição que a gente não sabe sequer onde isso esteve a começar. E qual foi a utilidade dela no lugar? É mesmo de lamentar. Por isso, Deus esteve a me solicitar. Sim, Deus disse: vamos de fato cajado levantar e dá motivos para a gente chorar. Sim, não dá para a gente ser duro na queda. Não, 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 não. Não dá nem para a gente ser duro de matar nesse lugar. Não, não dá não. A ficção pode até muitas vezes nos ajudar a relaxar. A gente vai colocar lá um filmão, sabe? Um filmaço. A gente vai deitar no sofá, a gente vai se espreguiçar, uma cervejinha tomar e vamos de fato voltar. Duro de matar. Karate Kids? Rambo. Ai, o soldado. Ai, meu Deus. Luta. Ah, puxa vida. Até Chuck Norris. Chuck, a gente pode de fato convidar. Sim, a gente relembrar que existia gente boa para a gente espelhar. E como era bom. E como era bom até a gente ter o direito de arrotar. Ah, depois de tomar um bom copo de ar. Mas esse tempo esteve a passar. A gente até acreditou num tal novo esplendor, mas o anarquismo aí se apresentou. Puxa vida. E como o brasileiro chorou por cada caixão que o anarquismo e aqui com toda certeza enterrou. E a TV sempre ajudou. Sempre levou o anarquismo que aqui se implantou. De repente, você não sabe de fato nem o que é judô, sabe não. A gente não sabe de fato nem o que é um tambor. Ah, a gente não sabe não. A gente não sabe nem o que é o executor ou um executor. A gente não sabe não. A gente perdeu completamente a noção. Santo Deus. E vivemos assim, sem sentido. E o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? É o banditismo. Sim, a gente vive submetido àquilo que é conceito de liberalismo. O banditismo. Ai, e é lindo, bonito, magnífico. É permitido de fato roubar e matar. E ai dele se não tripudiar. Não, se ele não chegar contando uma piadinha no lugar que esteve a metralhar e o prazer que isso esteve a dar, não vai prestar. A história é sem graça demais. E quem costuma, assim, de fato, realizar, contar vantagem? O par de algemas. O par de algemas. Sim. Como gosta de contar vantagem. É conhecido no lugar. Bate um bolão. Sim, quando o negócio é contar história para a gente delirar, não tem quem não vai de fato juntar para escutar. Ai, quanta piadinha. Ai, o morto. O morto até esteve a gofar e até queria de fato me falar, coisa que eu nem quis escutar. Puxa, é mesmo de lamentar. Sim,
Ah, acho que a Constituição nos deu o direito, sim, de roubar, de matar, de tripudiar e nunca, nunca nos responsabilizar. Puxa vida. Mas o cartão de crédito? O cartão de crédito poderia nos denunciar? Sim, temos de fato dinheiro para pagar o tanto de luva que a gente esteve a comprar? Poxa vida. Será que em algum momento nós estivemos a nos preocupar? Sim, com as armas que nós fomos registrar para a nossa boa vida levar? Será que eu virei um traficante no lugar e nem estive a reparar com o tanto de arma que eu me achei no direito de registrar? Talvez eu devesse de fato registrar os inúmeros roubos. Sim, porque eu preciso justificar. Eu só tenho duas mãos. E como é que eu vou comprar tanta arma? Sim. Será que um policial precisa de um arsenal para trabalhar? E como ele deve carregar? Ah, um galpão ele deve comprar, talvez alugar, talvez pedir emprestado, talvez pedir emprestado a alguém. Sim, a alguém que pode de fato vigiar, talvez orar, quem sabe rezar, do tipo meditar, sei lá. É, talvez um policial devesse de fato se ajoelhar, fazer quermesse e muita bala ofertar. Mas quem? Quem iria gostar? Talvez quem de fato costuma nos abraçar, sim, aquele que o tempo todo estará a nos esperar, dizendo bem-vindo, bem-vindo para este lugar, porque com toda certeza o pão de açúcar sempre vai adoçar, ainda que muitas vezes a gente acredita amargar. Mas como é difícil a gente se olhar. Sim, porque a gente tem direito de respirar. A questão é quando tem traíra no lugar. E aí, como é difícil. E como identificar? Muito simples, muito simples. Quantas coincidências. Puxa vida, será que de fato eu estou a sonhar? De repente, eu estou num determinado lugar e vejo alguém entrar, se aproximar. Puxa, coincidência! Coincidência! Aqui você está e uma amizade começa de fato a formar. Um outro dia, alguém chega para conversar. Puxa vida, encontrei fulano num determinado lugar. Puxa vida, foi o que ele estava fazendo lá. E mais um tripé, quer dizer, santo, uma algema de 3 pés. Santo, aí a gente fica de fato sem conseguir encaixar. Mas dizem que tem um certo agente no lugar. Esse é bom de papear. Esse sabe chegar, esse sabe de fato nos encantar, esse sabe até nos ajudar, esse sabe até auxiliar a um, um assuntinho aqui, outro acolá, e se for familiar, não precisa se preocupar. Esse sabe solucionar. Eu não sei não, mas às vezes eu fico a pensar, puxa vida, quanto custa a gente comprar munição, munição para o Estado pagar? Eu nem sabia.
Eu nem sabia que assim eu poderia realizar. Pedi resgate. Sim, muita munição eu estive a usar, não havia munição lá para me dar, aí eu fui obrigada a comprar e de repente eu estou a ajudar a uma espécie de fundação. Sim, uma espécie de fundação para, de fato, uma determinada associação. E de repente a associação tem até galpão. E no fundão, quer dizer, de fundão, sei lá. Penso que é uma complicação. A gente sempre vai nadar, nadar, nadar e morrer no fundo do mar. Não, 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 não. Tem sempre um tubarão martela a martelar, dizendo exatamente onde a gente vai entrar. Mas a gente virar moleque de recado, santo, é de matar. Não, até Chuck Norris, esse iria duvidar, esse logo iria falar. Moleque de recado, eu não estou a acreditar. Mas a gente esteve a se limitar. Viramos moleque de recado no lugar. E pior, ainda tem jeito de piorar. A gente passou de fato a buscar dinheiro aqui e acolá, como se uma grande operação a gente estivesse a montar para de fato o golpe dar. E golpeados, nós estávamos de fato o tempo todo a ficar servindo de trapo, sei lá. E se a gente falar de macaco, ou a gente será processado. Ai, não é fácil. Não é fácil a gente ser macaco. Sim, porque sabe como é que é? Macaco pula de galho em galho. Imagine macaco todo estropiado, pulando de galho em galho para uns, quer dizer, sei lá, com jeito de pobre coitado, ou para os pobres coitados, ou para os desalmados. O problema é que o fardo foi ficando pesado. Sim, a gente foi ficando desconfiado, a gente foi ficando desconfiado e não quis mais fazer o tal itinerário. O quê? Sim, deu cabo no gato, quer dizer, deu cabo no itinerário. Você cortou o rabo do macaco. Disse que não, que isso não era trabalho para soldado. Não, isso não era para soldado do tipo investigado, não. Não, que isso poderia ficar complicado. Ele já estava enrascado. Ele estava sendo, quer dizer, a ele estava sendo imputado um crime bárbaro e ele sequer era culpado. O problema de fato é a gente viver cercado e o problema é esse. Com que número eu poderia usar? Ah, ato falho. Sim, tem sempre alguém querendo se lembrar. Ah, quem foi mesmo? Quem estava no plantão? Estive de fato a me passar, esqueci de anotar. Alguém pode me lembrar? Alguém pode me falar? Quem é que está aqui? Quem é que está lá? E de repente o mapa está lá. A gente, a gente em tudo quanto é lugar. E o mapa, mapeado, cercado e de repente sendo usado. Mas quem sou eu? Mas quem sou eu para de fato viver alarmado? Eu sou um corpo frágil. Sim, eu sou um corpo frágil. Há pouco eu estava de fato deitado, sabe como é que é? Um mal-estar danado. Mas Deus me disse, levante, é hora de fazer o trabalho. É hora de fazer o trabalho. O recado já foi dado. Puxa, e o meu café ainda nem foi coado. Mas é a gente para todo lado. Por isso eu digo, eu não mando recado falho. Não, tudo é medido e pesado conforme o resultado esperado. E se é assim, pobre coitado, puxa vida, existe de fato um fardo pesado. E ele deve ser medido e pesado, considerado, derrubado.
Ninguém quer servir. Ah, ninguém quer servir. Ninguém quer. Ah, como eu poderia falar? Ah, ninguém. Ah, ninguém. Puxa vida, ninguém. Mas Deus disse, puxa vida, Maria de Cássia. Você agora deveria, de fato, estar sentada na cozinha tomando um bom café. Ah, o café é quente. Mas Deus me disse, não se preocupe, não se preocupe com a sua gente. Nós, com toda certeza, somos de presidente prudente. E se é assim, de olho na sua gente.